Graça e paz do Senhor Jesus. Segundo Samuel 3, 22. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: O que foi que o Senhor fez? Eis que Abner esteve aqui e o Senhor o deixou ir embora. Agora ele se foi. O Senhor bem conhece Abner, filho de Ner, veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: Eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha corrimento, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Assim Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque esse tinha matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasguem as suas roupas, vistam-se de panos de saco e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner, e todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: Por que Abner teve de morrer como se fosse um tolo? As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Mas Davi fez este juramento: Que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia, todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: Saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece. Estamos ainda aqui no início do livro de 2 Samuel e os detalhes do caráter de Davi e da sua consciência da justiça de Deus são muito ressaltados. Davi estava num momento que era para ele estar celebrando, se alegrando, talvez até se distraindo euforicamente, porque Deus estava começando a cumprir a palavra na vida dele. Mas não, Davi está consciente de que ele precisa ser fiel a Deus, íntegro, justo. Um caráter que estava sendo forjado desde quando ele ainda era desconhecido, na presença de Deus. Davi era um homem que andava com Deus, que buscava Deus, que viu Deus trazendo livramentos quando ele era pastor de ovelhas para o seu pai. E agora que ele é ungido já rei aqui sobre Judá, ele está diante de alguns dilemas que estão acontecendo ainda no seu reino, mas ele demonstra um caráter justo e um homem cheio do temor de Deus. Irmãos, nós não podemos perder o temor de Deus, a consciência de justiça e a integridade. O texto nos fala, irmãos, que Joabe, que era um fiel guerreiro de Davi, ele
fica sabendo que Abner, que era um guerreiro fiel a Saul, esteve ali com Davi e tinha ido embora livremente. Mas os irmãos lembram que Abner tinha matado justamente Asael, alguém ali, um irmão de Joabe, um homem também muito amado. Então, quando Joabe sabe que Abner está ali perto ainda e que esteve com Davi, ele cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de ira, ele vai atrás de Abner e ele o chama no canto como se fosse contar alguma coisa, de maneira aí traiçoeira. Ele mata friamente este guerreiro chamado de Abner. O nome dele muito importante para o povo de Israel, um homem que era uma chave aí para as vitórias de Saul. Então, a morte de Abner poderia ter sido até celebrada por Davi, ele poderia ter aproveitado esse momento até mesmo para se vangloriar, mas não. O que ele nos ensina aqui, irmãos, é algo tremendo. No versículo de número 28, depois, quando Davi ficou sabendo disso, ele disse: eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Primeiro a gente percebe Davi aqui respeitando a história deste homem, deste guerreiro. Mesmo que Abner fosse alguém que de alguma forma intentava contra Davi, estava do lado ali até mesmo de Isbosete, filho de Saul, tentando colocá-lo aí como rei. Mesmo que este homem tivesse feito coisas que Davi poderia ter até celebrado esse momento, o texto diz que Davi simplesmente honra a história deste homem. Davi disse: olha, que o meu reino seja inocente. Eu e o meu reino somos inocentes. Perceba, irmãos, que Davi tem uma clara visão da justiça de Deus. Deus não nos chamou para fazer vingança com as nossas próprias mãos. A Bíblia fala isso tantas vezes: não vos vingueis uns aos outros. Quando nós intentamos fazer com outros o que fizeram conosco, nós estamos nos igualando a eles, nós estamos sendo iguais a eles. E é interessante porque Davi está aqui na antiga aliança. Davi não tinha a revelação do Evangelho que nós temos, onde a vontade de Deus e o plano de Deus, ele é claramente, plenamente revelado em Jesus. Mas Davi tem o Espírito Santo sobre ele, e ele não age pelo seu coração, ele reage a este momento de luto do povo de Israel com senso de justiça, com consciência de que aquele ato não deveria ter sido praticado, mesmo que o Joabe estava ali de alguma forma tentando vingar o seu irmão. Versículo número 30, assim Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner porque tinha matado Asael. Quantas culturas, quantas famílias, quantas pessoas que vão alimentando esse espírito de vingança e vão guardando isso, e às vezes se vingam, não matando literalmente, mas tentando matar a reputação do outro, tentando difamar pessoas, guardando às vezes ódio, ira, ressentimentos antigos, porque essa história, ela já tem raiz muito antes desta morte de Asael. Talvez, certamente, a morte de Asael potencializou esta ira. Joabe era um homem guerreiro, e ele também estava ali naquele momento onde o reino de Davi estava se estabelecendo. Quem sabe ele pensou: é agora, nós vamos vencer mesmo, então vamos exterminar os que se opõem à nossa visão, ao nosso plano. Ou quem sabe ele pensou até que estava fazendo algo que agradava a Deus. Mas Davi tem a consciência de que mesmo no momento que Deus está nos abençoando, nos favorecendo, nos estabelecendo, nós não devemos estar tripudiando sobre aqueles que estão sendo derrotados,
que estão, inclusive, cometendo erros, como foi o caso de Abner. Agora, no versículo 31 em diante, diz que Davi falou a Joabe e todo o povo: rasguem as suas roupas, vistam um pano de saco, façam lamentações por Abner. O próprio Davi, ele convoca aí um luto de humilhação, um luto de lamento. Ele mesmo segue o caixão no versículo 21. Imagina, irmãos, Davi tinha acabado de ser ungido rei sobre Judá. Ele poderia estar dizendo: olha, eu não tenho nada a ver com isso, não quero me envolver. Mas ele sabe que a história de Abner era uma história de muita honra entre o povo de Israel. E ele lamenta que logo no início do seu reinado ele tinha que passar por aquela situação. Ele chora com os que choram, ele lamenta, ele coloca o seu povo para, de alguma forma, se quebrantar. Irmãos, quando nós ouvimos de alguém que se apostatou do caminho de Deus, alguém que está colhendo o juízo de Deus, quando a gente ouve de alguém que está caído no pecado, a nossa reação vai mostrar muito do nosso coração. Nós deveríamos temer mais, aprender mais, orar mais, do que nos levantar para nos alegrar, para festejar, para tratar aquilo com desrespeito. Nós deveríamos pedir ao Senhor um coração mais cheio desse temor que Davi demonstra, esta consciência da justiça de Deus. E versículo 33 diz que o rei fez a seguinte lamentação: Abner, por que você teve que morrer como se fosse um tolo? Suas mãos não estavam atadas. Ele mostra que Abner era um guerreiro tão poderoso, mas ele morreu por uma traição. Ele não esperava de maneira nenhuma. E diz o texto que Davi chorou e todo o povo chorou muito mais. Mais uma vez, Davi chorando. Um homem que, mesmo sendo estabelecido como rei e com tantas vitórias, um homem guerreiro inclusive, mas Davi era um homem sensível, ele era um homem cheio de louvor, um poeta de Deus, era um homem que chorava, um homem que não tratava com indiferença a dor do povo, a dor coletiva. Havia uma dor, havia um luto. Muitas pessoas choraram junto com ele. Como é importante isso, irmãos, nós não alimentarmos ódio e rivalidade no nosso coração por ninguém, nem por aqueles que nos querem mal. Ainda que os irmãos viram ontem que Abner fez uma aliança com Davi, interesseira, até por que ele se revoltou com Isbosete. Então ele era um homem não confiável, mas não são as nossas mãos que têm que se levantar para derramar o sangue daqueles que de alguma forma nos prejudicam. No versículo 35, o povo veio fazer com que Davi comesse, e Davi fez aqui mais um juramento, ele fez um propósito. Ele disse que ele não comeria antes que o sol viesse a se pôr. Então as pessoas viram aquilo, aprovaram aquilo. Você percebe já aí essa liderança, essa autenticidade de Davi, dizendo: eu vou fazer um propósito. Ele estava aqui quebrantado, cheio de temor, e ele ainda libera essa palavra: que maldições venham sobre a vida daqueles que se levantaram contra Abner. Então ele libera aqui uma palavra: que seja sobre Joabe e seus familiares qualquer consequência desse ato. Então ele mostra aqui que ele queria reinar com justiça. Versículo 36, o povo aprova a atitude dele. Versículo 37, diz que Israel ficou sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner. Davi estava no momento de vitórias, mas ele queria se conservar justo. Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes no nome da nossa justiça própria, das nossas opiniões, nós podemos estar atingindo outros, ferindo outros, ou celebrando quando outros estão sofrendo. Que nós possamos ter um coração justo. O reino de Deus, a Bíblia diz que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós possamos pedir isso a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra
é santa, é poderosa, a Tua palavra é verdadeira, e nós oramos para que esta justiça do Senhor, este amor que o Senhor derrama no nosso coração, até mesmo para não celebrar a morte dos nossos adversários ou daqueles que se levantam contra nós, que o Senhor possa nos ensinar a viver essa realidade do Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor.